Desde que eu me entendo por gente, eu lembro de mim num cenário muito religioso. A minha mãe era muito católica, muito fervorosa. Ela sempre me colocava para poder rezar o terço junto com ela. Já na fase da adolescência, eu lembro de mim participando dos movimentos de grupos de jovens. Era uma alegria muito grande poder estar servindo a Deus junto com pessoas ali da minha idade, pessoas que eu gostava muito. E esse contexto todo, ele foi fazendo despertar em mim uma vontade de ficar um pouco mais íntima, um pouco mais próxima de Deus. E foi aí que, com 18 anos, me passou pela cabeça que eu deveria entrar para um convento. E com 19 anos, eu entrei para um convento franciscano. Eu sei que muitos aqui podem ter uma visão, talvez até por influência de novelas, de filmes, uma visão de um ambiente muito sombrio, de um ambiente muito misterioso, um ambiente muito chato. Chato, eu digo que não é, mas realmente é um lugar que requer muitos desafios, muitas renúncias. Inclusive, tem 3 votos que homens, quando querem se tornar padres, e mulheres, quando querem se tornar freiras, essas pessoas têm que fazer esses votos, que são votos no sentido de promessas. Alguém sabe quais são esses 3 votos? Por que todo mundo pensa nisso em primeiro lugar? Exatamente, é o voto da castidade, em que você abre mão do matrimônio, de ter um parceiro, uma parceira, abre mão do sexo, para poder viver exclusivamente para as causas de Deus. E o segundo voto? Pobreza, exatamente. Você abre mão de tudo o que é material, de tudo aquilo que é terreno, para poder servir exclusivamente a Deus, sem nenhum empecilho que te atrapalhe nessa caminhada. E o último voto? Oi? Obediência, exatamente. Que é a obediência cega às regras da Igreja Católica, às ordens da Madre Superiora, às ordens daquele convento. Mas assim, gente, a vida dentro de um convento, ela pode ser divertida, ela pode ser engraçada. Uma freira, ela pode mascar chicletes, ela pode ir à praia, ela pode ouvir música, ela pode assistir filmes, ela pode tirar fotos. E falando em fotos, eu trouxe algumas para vocês do período em que eu estava dentro desse convento. Essa aqui é a comemoração do meu aniversário de 20 anos, um momento que eu estava muito feliz, celebrando o dom da minha vida, junto com pessoas tão queridas ali naquele momento, celebrando o dom da minha vida. Já nessa segunda foto, era um momento de descontração, um momento de lazer. De 3 em 3 meses, mais ou menos, a gente saía um pouco daquela rotina corrida que a gente tinha, para poder ter mesmo esse tempo de descontração, de lazer. E deixando claro que são todas meninas. As pessoas, às vezes, confundiam a gente por causa do cabelo curtinho, mas lá a gente tinha que cortar o cabelo, era obrigatório, justamente pela questão da vaidade, para a gente não ter muito a questão do apego à nossa aparência. Já nessa terceira foto, eu estou aqui com mais 2 amigas, e vocês estão vendo que parece grades de uma prisão, e a gente está rindo, mas no fundo, era como se fosse um pedido de socorro. Socorro, me tira daqui! É brincadeira, tá, gente? Já nessa foto, sou eu e o senhor Frederico, e aqui, essa pessoa aqui da esquerda, é a dona Elizabeth. Na nossa casa, a gente tinha a missão de cuidar de pessoas. Então, eu morava com aproximadamente 10 ex-moradoras de rua e cada uma com as mais diversas limitações. Algumas não enxergavam, outras não andavam, algumas tinham problemas de neurodesenvolvimento. Eu lembro até hoje da dona Francisca. A dona Francisca é um amorzinho de pessoa. Ela era ali bem miudinha, bem branquinha, já estava ali na casa dos 50 anos, mais ou menos, o cabelo curtinho, grisalho, e ela era uma pessoa que ela era mais reservada. Ela não gostava de conversar muito com as outras pessoas da casa. E aí, eu observando, pensei, eu vou tentar me aproximar dela, mas de uma forma que eu não seja muito invasiva. Então, todos os dias, eu sentava do lado dela e começava a falar sobre coisas aleatórias, sobre a minha vida, e os dias foram se passando até que um dia ela me deu um sorriso. Eu fiquei muito feliz porque eu achava que esse momento não ia acontecer, mas aconteceu. E a gente continuou nessa rotina.
Eu sentava do lado dela, ficava conversando, contava sobre coisas aleatórias, até que um dia ela se levantou, parou na minha frente e me deu um abraço. Eu lembro desse momento com muita alegria, porque eu percebi que dentro daquele coração tão ferido, daquele coração tão machucado, existia ali um ser humano que estava carente de carinho, que estava carente de atenção. E eu fiquei muito feliz, muito satisfeita por poder ter trazido para ela, durante aquela nossa permanência na nossa casa, ter trazido para ela bons momentos. E eu lembro desse momento com muita emoção até hoje. Tinha também a Dona Aparecida. A Dona Aparecida, ela era um amorzinho de pessoa, entre aspas. Ela ali, bem, já na casa dos 70 anos, mais ou menos, bem enrugadinha, cabelos brancos como a neve, batendo na cintura, ela tinha uma vaidade muito grande com aquele cabelo. E, entre aspas, ela era fofinha, boazinha, porque ela tinha bipolaridade. Então, na mesma hora que ela estava fazendo carinho no nosso cabelo, passando a mão no nosso rosto, fazendo carinho no rosto, fazendo vários elogios, do nada ela podia surtar. E o que era carinho no cabelo se tornava puxão de cabelo, o que era carinho no rosto se tornava cusparada no rosto, e os elogios se tornavam dos mais, assim, dos piores palavrões que vocês podem imaginar. Mas a gente estava ali para poder cuidar daquela senhorinha tão fofa que morava lá com a gente. Tinha também o seu Antônio. O seu Antônio, ele sempre estava nas nossas ações de rua, porque, além da gente acolher mulheres na nossa casa, a gente tinha a missão também de levar o violão, levar marmitex às ruas, para poder fazer com que o dia daquelas pessoas fosse um pouco melhor. E o seu Antônio, ele sempre estava com um sorrisão no rosto, sempre com uma alegria contagiante, sempre de bom humor. Só que da última vez que nós o encontramos, ele estava machucado. Ele estava com o pé bastante inchado, envolto numa faixa muito escura, muito encardida. E aí, ao perguntá-lo o que tinha acontecido, ele falou que ele estava sentado no meio-fio, quando simplesmente um carro passou por cima do pé dele. Ele preferiu não procurar um atendimento médico, preferiu fazer o curativo por conta própria. E eu imagino até que ele tenha tomado essa decisão por justamente já imaginar como seria o tratamento dele dentro de um hospital, o descaso que ele sofreria dentro de uma unidade hospitalar. Talvez por isso ele tenha preferido fazer por conta própria. E aí a gente tentou fazer um curativo ali naquele primeiro momento, e enquanto a gente ia desenrolando a faixa, no ambiente onde a gente estava, era um cheiro de carne podre, um cheiro de carne machucada. E no rosto dele era uma mistura de sentimentos. Era mistura de vergonha, mistura de aflição, mistura de dor. A gente fez o primeiro atendimento ali naquele momento, mas devido à gravidade da situação dele, a gente teve que fazer o encaminhamento dele para um hospital para que ele pudesse receber os devidos atendimentos. E na nossa casa, a gente fazia essas ações, e essas ações elas são como se fossem o que a gente conhece aqui fora como trabalho voluntário. O trabalho voluntário, para quem não sabe, são ações que você desenvolve pensando no social, no meio ambiente, nos animais, só que você não recebe dinheiro. Só que o que você recebe vai ser um sorriso, vai ser uma palavra de gratidão, vai ser um abraço. E dependendo do momento que você está passando, dependendo da fase pela qual você está passando, isso vale muito, muito mais do que um dinheiro caindo ali na sua conta. E, além disso, tem a questão dos benefícios que vêm automaticamente ao longo da nossa vida, porque o trabalho voluntário ele é conhecido como uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você dá, você recebe. E não adianta falar assim, mas eu quero só dar, eu não quero receber, porque vai receber, não tem jeito, são inevitáveis. E aí eu trouxe para vocês 4 benefícios, só que tem vários, são inúmeros, mas eu trouxe apenas 4 para vocês, para motivar, talvez, quem ainda não faça nenhum tipo de trabalho voluntário, para motivar para poder fazer algo na causa que talvez vocês julguem mais importantes.
E o primeiro benefício é em relação a conexões de qualidade, porque você vai estar rodeado ali de pessoas que pensam no planeta, que pensam no mundo, que não são egoístas, que são pessoas que provavelmente são realmente do bem e que são pessoas que realmente vale a pena você ter por perto, pessoas que realmente vale você ter ali no seu círculo de amizades. Já o segundo benefício é em relação a você tem a possibilidade de colocar no seu currículo que você faz um trabalho voluntário. O empregador, o recrutador, ele vai te ver com olhos diferentes como uma pessoa que realmente pode agregar muito para aquela empresa, para aquela equipe. Já o terceiro benefício é em relação a você poder desenvolver habilidades. Talvez no seu dia a dia você tenha alguma limitação, alguma dificuldade ali que você não consegue desenvolver, aprimorar muito, e você fazendo o trabalho voluntário, você tem a possibilidade de estar se aprimorando constantemente. Vou dar como exemplo uma pessoa que é muito tímida. A pessoa que é tímida, ela tem essa dificuldade de se conectar com as outras pessoas. Então, a partir do momento que ela se conecta, que ela está ali junto com pessoas que inicialmente ela não conhece, em pessoas num grupo um pouco maior, ela vai desenvolvendo a habilidade da comunicação e vai fazendo com que a timidez ela vai diminuindo de pouco em pouco. E o último benefício, que de todos eu acho que é o mais interessante, mais legal, é em relação a você poder ativar áreas do cérebro. Porque a partir do momento que você faz ali o seu trabalho voluntário, você vai ter um equilíbrio ali de hormônios. Você vai ter o aumento de hormônios como serotonina, endorfina, ocitocina, que são esses hormônios que estão ligados à sensação de bem-estar, à sensação de satisfação. E, em contrapartida, vocês vão ter a diminuição do cortisol. O cortisol é aquele que está muito relacionado ao estresse, à ansiedade. Então, você vai ter um equilíbrio ali desses hormônios que vão permitir com que você tenha uma vida de mais qualidade, uma vida com menos riscos de desenvolver depressão, de desenvolver ansiedade. Sabe quando vocês comem um chocolate? Quando vocês ouvem uma música que gostam? Quando ouvem um elogio? São mais ou menos as mesmas áreas que são ativadas quando você faz o trabalho voluntário naquele momento e também no decorrer dos seus dias, ao longo da sua vida. E lá atrás, eu tinha falado sobre algumas vidas que foram transformadas por causa das nossas ações. Só que eu esqueci de falar sobre uma vida, só mais uma vida, a minha vida. 18 anos se passaram desde aquele momento que eu decidi que eu deveria entrar para aquele convento. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Como vocês podem ver, acabei não concretizando aquela vontade da época, não me tornei uma freira. Hoje eu já não tenho mais uma religião, eu não sigo mais a Igreja Católica, eu tenho a minha espiritualidade, porém eu não sigo mais uma religião específica. Só que o que eu sou hoje é, em grande parte, resultado de muito do que eu vivi lá atrás, dentro daquele convento. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo ser mais empática. Eu sou mais empática com os outros e sou mais empática comigo mesma. Eu convivi com pessoas que praticamente não tinham nada. Eram pessoas que, pelo fato de não terem nada, a gente imagina que estariam sempre reclamando da vida, mas não. Eram pessoas que estavam sempre com um sorriso no rosto, sempre agradecendo. Na verdade, elas se sentiam na obrigação de agradecer pelo pouco que elas tinham. Elas se sentiam na obrigação de agradecer a Deus pelas dificuldades que elas passavam, porque elas acreditavam que aqueles problemas pelos quais elas enfrentavam, pelos quais elas passavam, elas achavam que aqueles problemas faziam com que elas ficassem mais fortes, mais fortalecidas. Então, diante de algumas pequenas situações que me acontecem, quem sou eu para poder reclamar, sendo que eu convivi com pessoas desse nível? Quem sou eu para reclamar? 18 anos se passaram e aquela menina lá atrás, cheia de certezas, cheia de convicções,
Hoje, ela já não é tão cheia de certezas e convicções assim. Só que uma certeza ainda permanece. A partir do momento que eu decido transformar a vida de algumas pessoas, automaticamente eu vou transformando o mundo. De pouquinho em pouquinho, eu vou transformando esse mundo. E, consequentemente, eu vou transformando a mim mesma. São Francisco de Assis, ele foi o patrono desse convento do qual eu fiz parte. E dizem que um dia ele estava na igreja quando ele ouviu um chamado de Deus que falava: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Parafraseando essa frase que ele ouviu, eu faço um convite para vocês. Vai e reconstrói esse mundo, mas do seu jeito, da sua maneira. Obrigada.